Olá! No mundo, não há muitos exemplares de plantas que tenham um nome próprio, mas esse gigante definitivamente merece essa honra. O General Sherman é um representante da espécie Sequoia gigante, também conhecida como Sequoia dendron giganteum, que é o organismo vivo mais pesado e volumoso da Terra. Com 85 metros de altura, o General tem um peso de quase 2.000 toneladas. Já o diâmetro do tronco na base da árvore é de 11 metros. Para abraçar a sequoia são necessárias 17 pessoas. Não é só o tamanho da sequoia que impressiona, mas também sua idade. A árvore, batizada em 1879 em homenagem a um general da Guerra Civil dos Estados Unidos, é muito mais antiga do que esse evento histórico em si e até mesmo do que a chegada dos europeus na América. Os cientistas acreditam que a sequoia gigante tenha mais de 2.500 anos de idade. É bem possível que o General Sherman tenha brotado na Terra no mesmo ano em que Roma foi fundada. Tocar essa planta majestosa é o mesmo que tocar a história. Árvore do Tule, cujo nome significa velho da água na língua náhuatl, é uma das árvores mais famosas do mundo e a principal atração na cidade de Santa Maria del Tule, no sul do México. O tule pertence à espécie mexicana Taxodium mucronatum, uma espécie de conífera perene conhecida por sua madeira forte e resistente ao apodrecimento. O tamanho do tule é impressionante. Sua circunferência é de cerca de 42 metros e seu diâmetro de 14 metros. Inicialmente, chegou-se a pensar que se tratava de vários troncos diferentes que estavam crescendo juntos, até que testes de DNA confirmaram que era um único exemplar gigante. Essa árvore é detentora do recorde absoluto de tronco mais grosso do mundo. As lendas locais dizem que há 1.400 anos a árvore do tule foi plantada por um sacerdote em homenagem a Ehecatl, o deus do vento. Propriedades mágicas são atribuídas à árvore. Dizem, por exemplo, que é possível ver imagens de pessoas e animais nos desenhos da casca. O dragoeiro do gênero Dracaena cresce na África e é particularmente famoso como símbolo das Ilhas Canárias. Essas plantas enormes, com uma circunferência de tronco de até 8 metros, têm uma aparência memorável e uma vida longa. Muitos exemplares são conhecidos há séculos e receberam até nomes próprios. Mas a coisa mais incrível sobre essa árvore é sua singular seiva resinosa, conhecida como sangue de dragão. Se você cortar a casca dela, sairá um líquido vermelho praticamente igual ao sangue. Parece um pouco assustador. De acordo com a lenda indiana, isso é o resultado de uma batalha entre uma serpente predadora e o elefante divino de Shiva. Na verdade, a liberação de seiva é um mecanismo de defesa que salva o dragoeiro em caso de danos, doenças e infestação de insetos. A composição desse líquido é única, e é por isso que ele tem sido utilizado pelos humanos desde os tempos antigos. Ele é usado para curar feridas como um agente cosmético eficaz e até mesmo na fabricação de vinho. No vilarejo montenegrino de Dinosa, cresce uma árvore incrível que não tem análogos no mundo. Do ponto de vista botânico, ela é uma amoreira comum, mas seu segredo é que essa árvore milenar também é uma fonte natural. O que acontece é que dentro do tronco antigo surgiu um espaço vazio e o solo no local é rico em fontes subterrâneas. Na primavera, quando o lençol freático sobe, a água jorra diretamente da amoreira e inunda todo o prado. Dead Valley é um dos cartões postais da Namíbia. Ele fica localizado no Parque Natural Nacional Nambi-Naukluft. É um lugar com uma impressionante atmosfera que faz parecer que pinturas de Salvador Dalí ganharam vida. Há centenas de anos, essa área era um vale florido, mas devido ao movimento das dunas de areia, o rio Salchab mudou de curso. Hoje, esse é um vale da morte. Em um platô plano e duro, como o asfalto, cercado por areias alaranjadas, estão espalhadas diversas árvores mortas. Em sua maioria são acácias, que morreram há séculos.
mas devido à extrema secura não se decompuseram, apenas escureceram e enrijeceram. Elas se transformaram em monumentos de uma época passada e obras de arte naturais que, com sua beleza sombria, atraem milhares de turistas e fotógrafos profissionais para Death Valley. Essa história incrível aconteceu na ilha Vashon, no estado de Washington. Se você adentrar uns 10 metros na floresta próxima a um café local, poderá ver uma árvore com uma bicicleta de criança embutida em seu tronco. A bicicleta está a 2 metros do chão. O mais incrível é que toda a história dela é conhecida. Em 1954, um menino de 8 anos deixou a bicicleta que ganhou de presente na floresta porque ela era um modelo feminino. Meio século depois, quando a árvore da bicicleta ficou famosa, um idoso visitou o local pessoalmente e reconheceu sua bicicleta, cuja roda dianteira ainda gira. Essa árvore representa um símbolo de transitoriedade do tempo e das infinitas mudanças que compõem o mundo. É absolutamente impossível imaginar a paisagem africana sem o baobá. Essa árvore, sem dúvida, pode ser considerada uma das árvores mais incríveis e importantes do planeta. A estrutura do baobá, que se afunila em direção ao topo como uma garrafa, é inconfundível. Ela é perfeitamente adaptada a condições climáticas adversas. O tronco incrivelmente grosso e liso, com um diâmetro de até 10 metros, contém tecidos macios e porosos em seu interior, que armazenam milhares de litros de água. Na época de seca, os baobás costumam perder suas folhas e ficam com aparência fantástica. Todas as 6 espécies de baobás africanos são amplamente utilizadas pelos habitantes locais e cada parte da árvore tem uma finalidade específica. A casca é uma fonte de fibra, as folhas jovens e a polpa do fruto são consumidas como alimento. Já as sementes do fruto são usadas para preparar uma bebida semelhante ao café. Não é de surpreender que, na cultura espiritual de muitos povos, o baobá seja um símbolo de vida, da fertilidade e um guardião da terra. O carvalho-anjo cresce na ilha Jones, perto da costa da Carolina do Sul. É uma extensa árvore impressionante que tem 500 anos de idade. A sombra de sua copa cobre 1.600 metros quadrados e seus galhos mais longos têm mais de 50 metros de comprimento. O pitoresco carvalho-anjo é personagem das lendas locais e é um lugar amado para caminhadas e relaxamento. Embora as árvores sejam organismos vivos, às vezes temos evidências inusitadas disso. Durante ventos fortes, essa árvore parecia que estava dançando. As florestas sempre estiveram envoltas em uma aura de mistério e enigma. E nesse caso, essa atitude é justificada. Esse bosque de pinheiros, conhecido como Floresta Torta, está localizada na Polônia, na região da Pomerânia Ocidental, não muito longe do Mar Báltico. Cada árvore dessa floresta se curva acentuadamente na base em 90 graus. O tronco faz um arco e depois volta para o ponto de partida e sobe a uma altura de 1 a 3 metros. Um pouco como a técnica do bonsai, só que em uma escala maior. Você não acha? A origem desse fenômeno ainda é um mistério. Supõe-se que seja o resultado de uma intervenção humana e que cada árvore tenha sido moldada à mão, por exemplo, para uso posterior na fabricação de móveis ou barcos. Seja como for, hoje a Floresta Torta é um lugar maravilhoso para os turistas que com certeza apreciam a aura mística do local. O Carvalho Capella é motivo de orgulho para os habitantes do vilarejo Allouville, no norte da França. A história dele é simplesmente incrível. A árvore em si, que pertence à espécie dos carvalhos robles, tem pelo menos 1.200 anos de idade. Sua altura é de 18 metros e sua circunferência chega a 16 metros. No século XVI, 2 capelas foram construídas no oco do carvalho.
a Capela de Nossa Senhora e a Capela do Eremita. Desde então, ela tornou-se um local de peregrinação e personagem de dezenas de lendas. Ela já foi o lar de sacerdotes e ascetas, e durante a Grande Revolução Francesa, o carvalho quase foi queimado como um símbolo religioso. Atualmente, a árvore maravilhosa atrai de 30 a 40 mil visitantes todos os anos. Escondido nas profundezas do Parque Nacional Redwood, na Califórnia, há um verdadeiro tesouro que era desconhecido pelos seres humanos até 2006. Isso é particularmente estranho, pois estamos falando da árvore mais alta da Terra. A altura dessa representante das sequoias vermelhas, que foi batizada de Hyperion, é de quase 116 metros. A idade da gigante, que se eleva acima de seus semelhantes, é de cerca de 700 anos. A localização exata da Hyperion não é divulgada oficialmente para que um grande fluxo de turistas não prejudique o ambiente no qual essa planta singular se desenvolveu ao longo de centenas de anos. As sequoias vermelhas são consideradas uma das espécies de árvores mais antigas e, para os indígenas Chilula, elas são sagradas. Os representantes desse povo dizem que, ao destruir essas árvores, você destruirá o amor do Criador. Uma rara oportunidade de dirigir por dentro de uma árvore. A árvore chamada Chandelier é um lugar famoso na cidade de Leggett, no estado da Califórnia. Trata-se de uma sequoia de 96 metros de altura, através da qual foi cortado um túnel na década de 30 do século XX para passagem de carros. Hoje isso soa bárbaro, mas na época era uma medida comum para incentivar o turismo automobilístico. Após essa operação, a árvore, que tem cerca de 2.000 anos de idade, não morreu. Ela vive bem e continua crescendo. A sequoia recebeu esse nome por causa de seus galhos, que pendem de uma altura de 30 metros e parecem um lustre. A árvore Samanea saman, da família das leguminosas, tem muitos nomes. Por exemplo, ela é chamada de bando de macacos ou árvore da chuva. Na verdade, é bem possível se abrigar das gotas debaixo da enorme copa em forma de guarda-chuva, especialmente quando se trata de um exemplar como o que cresce nas proximidades da cidade tailandesa de Kanchanaburi. A largura de sua copa é de mais de 50 metros. Os galhos podem acomodar facilmente todos os alunos da escola local. Who didn't finish cutting down this tree? You cannot just leave them floating. What the hell, people? Quando as forças criativas dos humanos e da natureza se unem, coisas incríveis podem acontecer. Esse projeto que une arte e horticultura é realizado em um laboratório agrícola experimental em Nova York e é conhecido como a Árvore dos 40 Frutos, embora seu autor, o artista Sam Van Aken, chame sua obra de Árvore Frankenstein. Por meio de um processo de hibridização, até 40 ramos de espécies diferentes são enxertados em uma única árvore. O resultado disso é que uma grande variedade de frutas de caroço, incluindo pêssegos, ameixas, damascos, nectarinas, cerejas e amêndoas, dão simultaneamente na mesma árvore. Essas árvores mágicas ficam particularmente espetaculares na primavera, quando florescem em uma paleta de diferentes tons de rosa, vermelho e branco. Nesse caso, quem ganhou o nome próprio não foi uma única árvore, mas uma colônia inteira de 47 mil exemplares. A floresta Pundle é o nome dado a um grupo de árvores geneticamente idênticas de álamos trêmulos, localizado nos Estados Unidos. O Pundle é considerado um único organismo. Não só todas as plantas têm os mesmos marcadores genéticos, como também compartilham um sistema radicular comum. Isso significa que as plantas se reproduzem vegetativamente e não sexualmente. A colônia foi descoberta e descrita em 1968 pelo dendrotologista Burton Barnes, que notou o comportamento excepcionalmente parecido de todas as árvores. A floresta Pundle cobre uma área colossal de 43 hectares e esse organismo único pesa 6.000 toneladas, o que o torna o organismo vivo mais pesado da Terra. Apesar de seu enorme tamanho, o ecossistema do Pundle é vulnerável às mudanças climáticas e ao impacto humano. Os cientistas notaram que, nos últimos anos, a floresta tem se regenerado mais lentamente.
Essa árvore pode ser chamada de árvore psicopata. A aparência do espinheiro da Virgínia realmente não é amigável. O tronco e os galhos são cravejados de espinhos impressionantes de cerca de 10 centímetros de comprimento, que às vezes podem chegar ao dobro desse tamanho. Os espinhos são excepcionalmente duros porque são ramos modificados. Apesar de sua aparência assustadora, o espinheiro da Virgínia, cuja área de distribuição original era a metade leste da América do Norte, espalhou-se amplamente pelo mundo. Ele é cultivado para combater a seca do solo, como planta ornamental e como planta malífera. Seus frutos, que são vagens alongadas e coriáceas, são excelente alimento para o gado. Já o alcaloide triacantina, contido em suas folhas, é usado na medicina. O nome dessa planta curiosa é totalmente adequado ao seu estilo de vida. As figueiras estranguladoras são um grupo de várias plantas tropicais e subtropicais que existem por meio de uma forma singular de parasitismo. Elas começam suas vidas a partir de sementes que germinam na casca de outras árvores. A planta jovem cria raízes e, com seus brotos poderosos, envolve o tronco da planta hospedeira e se eleva acima do dócil florestal. Assim, as figueiras estranguladoras privam as árvores da luz solar e suprimem seu sistema radicular. A árvore morre e a figueira se torna uma enorme coluna de galhos retorcidos, oca por dentro. É um comportamento bastante cruel, mas não podemos deixar de admitir que as figueiras estranguladoras têm uma aparência fantástica. Além disso, as cavernas dentro dessas plantas são uma parte importante do ecossistema que oferece abrigo para muitas espécies de animais. A 7 quilômetros da cidade australiana de Derby, existe uma árvore singular que se tornou uma atração turística. Trata-se de uma grande árvore oca de 14 metros de circunferência com um enorme buraco. É um baobá australiano cuja idade é de 1.500 anos. Nas últimas décadas, diz uma lenda que a árvore foi usada como prisão temporária para aborígenes que foram capturados por colonizadores em Kimberley e levados para Derby para trabalhar como pescadores de pérolas. Pesquisadores contemporâneos não encontraram evidências dessa versão e procuram desmascarar esse mito. Afinal, uma árvore tão carismática merece ser um monumento histórico sem um rastro histórico sombrio. Ainda mais porque os baobás têm um importante significado sagrado para a população indígena. A sequoia gigante presidente é a segunda maior árvore e a mais antiga representante de sua espécie no planeta. A idade dessa longeva árvore é estimada em 3.240 anos. A árvore cresce ao lado da detentora do recorde de tamanho, a General Sherman, na Floresta Gigante, no Parque Nacional da Sequoia, na Califórnia. A árvore recebeu seu nome em 1923 em homenagem ao 9º presidente dos Estados Unidos, Warren Harding. No estado mexicano de Michoacán, nas florestas montanhosas a cerca de 3.000 metros acima do nível do mar, há um ecossistema único conhecido como Reserva da Borboleta Monarca. Esse lugar é o ponto final de migração das borboletas monarcas do leste da América do Norte. Todos os anos, no final de outubro, milhões de exemplares da espécie Danaus plexippus voam justamente para essas florestas. Entre 60 milhões e 1 bilhão de borboletas se reúnem em colônias e se instalam nas árvores. O número de insetos é tão grande que as árvores ficam alaranjadas e chegam a caírem com seu peso. As colônias de borboletas preferem um tipo específico de árvore para passar o inverno, a Abies religiosa. Seus galhos densos protegem os insetos das chuvas de inverno e criam um microclima ideal.
As borboletas não sentem frio o suficiente para morrerem e nem calor o suficiente para sair da hibernação. Esse é um exemplo incrível de como espécies diferentes coexistem e como seres vivos se adaptam às condições ambientais complexas. A mafumeira é bem conhecida na América Central e é até mesmo um dos símbolos nacionais de Porto Rico. Ela cresce muito rapidamente e muitas vezes ganha formas fantásticas. Para outras plantas, é muito perigoso viver perto dela, afinal a árvore cobre a maior área que puder com sua copa, o que as priva da luz solar. Durante séculos, essa árvore majestosa tem sido muito útil para os humanos. A madeira leve e porosa é usada para fazer canoas e outras coisas úteis. A casca é usada para fazer remédios e as sementes são usadas para extrair óleo. Sua fibra sedosa, que é extraída manualmente do fruto, é particularmente famosa. Ela é usada para fazer o enchimento de móveis estofados e coletes salva-vidas, além de ser um excelente material de isolamento acústico. Dificilmente alguém em sã consciência gostaria de subir nessa árvore. A característica distintiva do assacu é seu tronco marrom e liso, coberto por centenas de espinhos venenosos. Essa grande árvore perene das selvas da América do Sul é tão tóxica que está listada no livro dos recordes. A seiva da árvore causa erupções cutâneas dolorosas e pode cegar se entrar em contato com os olhos. Os povos indígenas da América do Sul usavam o veneno do assacu na ponta de suas flechas. Essa árvore maluca tem outra peculiaridade. Quando seus frutos, que se parecem com pequenas abóboras, amadurecem, eles explodem e espalham sementes a até 100 metros de distância. A velocidade de voo das sementes chega a 70 metros por segundo. Look how small he is compared to the big tree. Smile, Sam, wave. É difícil acreditar que a cor dessa planta tenha se originado sem o envolvimento humano. Essa espécie singular é o eucalipto arco-íris, que é famoso por sua casca colorida. A casca de uma árvore jovem é de um tom verde vivo. À medida que amadurece, ela fica com tons de azul escuro, roxo, laranja e marrom escuro. O resultado é que os troncos das árvores maduras ficam com todas as cores do arco-íris. É uma árvore perfeita para uma floresta élfica mágica. O eucalipto arco-íris é nativo das ilhas da Melanésia, no Oceano Pacífico. Essa também é a única espécie de eucalipto que cresce em estado selvagem no hemisfério norte. Fora isso, é um representante típico do gênero, uma árvore enorme de crescimento rápido que atinge a altura de 75 metros. All right, we're at Rainbow Falls Park, Hilo, Hawaii. And right behind the falls is this massive banyan tree. Look at that. The roots just go on forever. A ceiba especiosa é uma planta impressionante que parece que foi criada pela imaginação de um escritor de ficção científica. Ela é nativa das savanas e florestas tropicais da América do Sul. No entanto, graças à sua beleza, ela ganhou popularidade em muitos países com climas quentes. Essa árvore, também conhecida como paineira, pode chegar até 40 metros de altura. Sua aparência combina elementos muito diferentes. Um tronco imponente e impenetrável, completamente coberto por grandes espinhos. Flores grandes e belas que transformam a árvore em um buquê rosa por meses. E frutos incomuns que parecem recheados de um algodão sedoso. Essa fibra é usada até mesmo para fazer enchimentos de travesseiros.
Só de ver a oliveira de Volvis, que cresce em um pequeno vilarejo na ilha de Creta, surgem pensamentos sobre uma história antiga. É impossível determinar a idade exata dessa longeva árvore, pois o seu cerne foi partido há muito tempo. Diferentes datações geraram números entre 2.000 e 4.000 anos. A oliveira de Volvis ainda dá frutos e seus galhos são usados para tecer coroas de flores para os vencedores dos Jogos Olímpicos. A árvore lendária é um patrimônio natural de Creta e um museu foi aberto próximo a ela, onde é possível aprender sobre a importância do cultivo da oliveira para a humanidade. Há algo de antigo na aparência dessas árvores que nos conecta com o passado de nosso planeta. A Araucariaceae realmente é uma família muito antiga de plantas coníferas cujos representantes habitaram todos os cantos da Terra durante os períodos Jurássico e Cretáceo. No entanto, há cerca de 60 milhões de anos, as araucárias desapareceram quase completamente do território do hemisfério norte. Hoje, úmidas florestas tropicais e subtropicais de araucárias são encontradas na América do Sul e na Oceania. Atualmente, a família é composta por 3 gêneros: Agathis, Araucaria e Olemia, que reúnem 41 espécies relictas. A Brachychiton acerifolius agradará a todos que gostam de cores vibrantes e nada discretas. Não é por acaso que ela também é conhecida como Árvore de Fogo de Illawarra. Ela é originária da costa leste da Austrália e tem flores escarlates vibrantes em forma de sino, uma verdadeira joia para qualquer parque ou jardim. As sementes da árvore de fogo parecem grãos de milho e até são comestíveis. A Ravenala madagascariensis é frequentemente citada como uma das árvores mais bonitas da natureza. É difícil discordar disso. O formato da copa dessa planta de Madagascar é simplesmente impressionante. As folhas, que se assemelham em formato às folhas de bananeira, crescem em um único plano, formando uma espécie de leque enorme. A folha pode ter até 3 metros de comprimento e 50 centímetros de largura. A Ravenala madagascariensis é conhecida não só por sua aparência, seu outro nome é Árvore do Viajante, pois as bainhas de seu caule contêm água, o que pode ajudar uma pessoa em uma jornada. Além disso, suas folhas também são usadas como material de cobertura para telhados e suas sementes são moídas e transformadas em farinha.